Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Sim, companheiros, estamos de volta com o Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet, a seleção, os melhores da 13ª rodada na sua tela. O técnico Renato do Flamengo, goleiro Marcelo Carné do Juventude, o companheiro dele, o Paulo Henrique na lateral, a zaga tem o Gustavo Henrique do Flamengo e o Wanderson do Atlético Goianiense, o Felipe Luiz é o lateral esquerdo. Ali na meiuca, Rony do Corinthians, Danilo do Palmeiras, Adson do Corinthians, Arrascaeta do Flamengo. A gente já vai falar dos garotos do Corinthians. Bruno Henrique tinha que estar, né? Os 3 gols que fez contra o São Paulo. E outro que tinha que estar, que está se acostumando a marcar 2 gols por jogo, o Hulk do Galo. Essa é a 13ª rodada, a seleção dos melhores. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de sportingbet.tv. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Como prometido, vamos falar do Corinthians, que nesta segunda-feira, ontem, venceu o Cuiabá. E uma vitória com a cara dos moleques da base, enquanto os novos contratados, os medalhões, não chegam aí para ajudar a equipe. Enquanto os grandes reforços não podem jogar, foram os garotos da base que resolveram a vida do Corinthians no Brasileirão. Adson ajeitou e Rony pegou bonito. E no corta-luz, o volante retribuiu para o primeiro gol do menino Adson como profissional. Com certeza, a gente já vinha treinando essa jogada nos treinos, né? E eu vi que o Rony ele passou um pouco da bola, aí eu falei para ele deixar a bola passar para mim. E fui feliz de ter feito o gol. Pior que a gente no treino, a gente já tava falando, não, essa bola aqui, não sei o quê. E graças a Deus o Adson deu o passe pro gol. E eu também, né? Pude fazer o gol, fiquei feliz, emoção única. Em 2 jogos apenas como titular, 1 gol e 2 assistências. O começo de Adson é promissor. Menino que chegou no clube em 2017, depois de uma vida cheia de desafios no interior de Goiás. Comecei lá de baixo, no começo foi bem difícil. Meus pais teve que mudar para Goiânia, com 15 anos a gente era do interior de Goiás. A gente teve que mudar para a capital, aí foi um período difícil, 3 anos. Aí passei no Jaraguá, foi onde o pessoal do Corinthians me viu. É um atleta rápido, veloz, dinâmico, tem passe de gol, tem gol, mas assim como todos, eles estão maturando, entrando, por isso que é necessário tempo. Aos 13 anos, Adson foi à Espanha e passou em um teste no Real Madrid. Mas o sonho de começar cedo na Europa foi interrompido pela falta de oportunidade de trabalho aos pais. 4 anos depois, o destino trouxe o garoto ao mesmo time do jogador que mais admira. Antes de eu vir pro Corinthians, eu vi a entrevista do Pedrinho, né? E depois da copinha e tal, ele tinha destruído naquela copinha. E aí desde aquele dia eu sempre acompanhei ele, sempre me inspirei nele, ainda mais depois de ter vindo pelo clube. É um jogador que eu admiro.
De tantos craques da posição, a escolha por Pedrinho pode surpreender no começo. Mas preste atenção nas semelhantes histórias. Tímidos, humildes, de corpo franzino e muita habilidade. Ambos crias do terrão, ambos jogadores e torcedores do Corinthians. O que acontece com o Corinthians no segundo tempo, hein? Vamos dar uma olhada aí por tempos nos 13 jogos do Brasileirão até aqui. No primeiro tempo foram 7 gols marcados, no segundo tempo cai para 4. Gols sofridos no primeiro tempo 4, aumenta para 7. Você vê que tem uma gangorra aí. Quer dizer, toma mais gols no segundo tempo. Chutes sofridos 65 no primeiro, no segundo sobe para 95. Aí a gente vê os chutes certos sofridos no primeiro tempo 17, no segundo 36, isso dá 26,2% no primeiro tempo e sobe para 37, quase 38%. O que acontece quando foi vencendo para o intervalo? 3 vitórias, o que aconteceu? Acabou vencendo em 3 jogos, empatou 1 e teve 2 derrotas. Aí eu pergunto para você, ô Zupac, pergunto pra você, Zupac, depois da vinheta. Seria uma questão física do Corinthians? Um Corinthians que vence os times de baixo da tabela e perde para os times do alto da tabela. A gente viu ali na tela, Edu, o Corinthians no primeiro tempo fez 7, sofreu 4. No segundo tempo fez 4, sofreu 7. Então o Corinthians está zerado, o Corinthians está na média. E o Corinthians é de fato um time mediano. O que aconteceu algumas vezes é que o Corinthians saiu na frente no marcador contra algumas equipes, algumas até melhores do que o Corinthians, como por exemplo o Red Bull Bragantino, como por exemplo o Atlético Mineiro, e aí o Corinthians tem dificuldade para segurar contra essas equipes. E uma vez que o Corinthians sai na frente, a tendência é que esses adversários no segundo tempo subam o seu volume, tentem pressionar o Corinthians e o Corinthians seja mais alvejado. A gente viu ali o número de chutes sofridos, como ele aumentou bastante. Mas é fato que o Corinthians vem jogando pior no segundo tempo. Não tenho como precisar que é uma questão física. Acho que é uma questão de banco também. A hora que precisa... o Silvinho tem dificuldade para fechar um 11 titular que seja realmente de qualidade para brigar por algo interessante no campeonato. Isso me parece elementar. A hora que ele olha para o banco, parte do princípio que quem está no banco é pior do que quem está jogando. Porque se fosse melhor, não estava no banco, estava jogando. E a hora que o Silvinho precisa do banco, ele também não tem opções que de fato deem toda a sustentação, que resolvam os problemas da equipe. Então a cada troca, o Corinthians tende a sofrer. E se está vencendo contra adversários que vão pressionar, vai sofrer mesmo, né? Então essa tem sido uma tônica do Corinthians no campeonato. Ontem nem sofreu tanto assim, tomou um gol meio que espírita ali do papagaio junto com o Fábio Santos, em que o Cássio falhou bastante, mas no mais, o Cuiabá não teve lá grandes chances para empatar, para virar o jogo. Não foi um sufoco comparado com outros que o Corinthians tomou e não conseguiu segurar. Agora, a realidade do time do campeonato é essa. O Corinthians ganhou de quem? Ganhou do Sport, ganhou da Chape, ganhou do América, ganhou do Cuiabá. 4 times lá de baixo. Isso preocupa, porque são só desses que o Corinthians tem conseguido ganhar. É verdade. Mas de quem o Corinthians perdeu? Na primeira rodada, o Silvinho estava com jet lag no corpo ainda, perdeu para o Atlético Goianiense. Depois perdeu para o Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times da competição. Para o Fortaleza, que para mim é o time que melhor joga no Campeonato Brasileiro. E para o Atlético Mineiro, que é o time que vem numa grande sequência. Contra o Palmeiras, que é o líder, o Corinthians empatou. Então o Corinthians está perdendo dos melhores, ganhando dos piores e brigando com os times intermediários. Na minha visão, embora não seja um grande futebol, mas é uma campanha totalmente condizente com a realidade do Corinthians. 10º lugar, tá na meiuca da tabela. E a expectativa do corintiano é que suba na tabela com a chegada do Renato Augusto, do Juliano. Então a estreia deve ser no dia 8 de agosto, como a gente está vendo, o Bubu. E isso daqui 13 dias, né? O Roger Guedes ainda não rescindiu seu contrato com o time chinês,
mas deu a entender aí numa foto no Instagram que já estava em São Paulo, mas por enquanto sem maiores novidades em relação ao Roger Guedes. Mas eu queria falar dos dois confirmados, o Renato Augusto e o Juliano. Precisa dessa urgência? Os caras mal chegaram, eles vêm de um tempo sem jogar, precisando recuperar a forma física. Precisa dessa urgência, Rodrigo? Olha, primeiro sobre o Roger Guedes, a última informação que o clube chinês dele tirou o jogador da lista de estrangeiros, né? Quer dizer, mais um indício de que, né, o caminho está mais ainda pavimentado para o Corinthians, tal. Sobre os reforços do Corinthians, eu acho que eles são sensacionais, entendeu? Talvez não estejam no auge da carreira e não estão, né? Tanto o Juliano quanto o Renato Augusto, mas nesse time do Corinthians, que tinha muitos problemas de criação, de imaginação, de ideias, de construção de jogo e tal, a gente sabe das limitações do time do Silvinho, são dois jogadores que devem mudar o patamar e até a história do Corinthians dentro do campeonato, a ambição do time. Né? Então, é claro que quanto mais cedo eles puderem jogar, são caras experientes e ninguém conhece mais o próprio corpo do que o próprio jogador, eles não vão querer começar a jogar sem as melhores condições. Né? Então, eu imagino, né, o Corinthians também tem profissionais competentes que só vão liberar e aproveitar os jogadores, o Silvinho, né? Já tem muita experiência em outras comissões técnicas no Brasil e na Europa, não vão estourar esses jogadores ou aproveitá-los sem as melhores condições. Voltando um pouquinho naquele tema, eu vou fazer uma pequena tese aqui, tá? Existem 3 fatores para um time que cai muito de rendimento no segundo tempo. 3 fatores. Um é o físico, né, que vocês acabaram falando muito bem sobre isso, e o Corinthians tem alguns jogadores que são mais experientes, né, quer dizer, com idade um pouco mais avançada. A gente tá vendo aí o Gil, tem o Fagner, tem o Cássio, tem o Jô. Então, jogadores que na parte física podem cair um pouquinho. O outro fator é psicológico, né? Tem time que chega naquela reta final do jogo, tá perdendo, tá empatando, tá ganhando, e se desespera, acaba tomando gol, né? Aqueles gols nos acréscimos, gol no final. Não, eu não acho que seja esse o problema do Corinthians. E existe o terceiro fator para time que cai de rendimento e tal, que é tático. Que é aquela história, né? De time que consegue uma vantagem, faz 1-0 e recua. Vamos ficar aqui, vamos defender com unhas e dentes. E o Corinthians, durante muito tempo, né, com o Carille, ou com o próprio Tite, ou o Mano lá atrás, tal, tinha um pouco dessa tendência de apostar muito na sua defesa, faz um gol e não precisa se expor muito mais. Com o Silvinho, são 15 jogos, apenas em 2, o Corinthians fez 2 gols. Fez contra o Sport e fez agora contra o Cuiabá. Então é uma tendência. O Corinthians não é um time tipo o Flamengo, que faz um gol e sai correndo louco para fazer o segundo, faz o segundo e sai louco para fazer o terceiro. Então eu acho que tem um pouco a ver, ou muito a ver, com a parte tática. Isso me faz entender que esse é o problema, ou digamos assim, a questão que explica o Corinthians ter uma queda de rendimento no segundo tempo. É mais uma questão tática do que física ou psicológica. Olha, ainda sobre o Roger Guedes, nosso colega jornalista do GE, Marcelo Braga, diz aqui, o brasileiro Jadson, aquele que era do Vasco, ele estava já na China, no Wuhan, e ele é reforço do Shandong Luneng, que é o time do Roger Guedes, então pega a vaga de estrangeiro. Mais uma notícia animadora aí para a fiel torcida. Agora, Zupac, o dia 8, jogo contra o Santos, e eu repito a pergunta para você. Tem essa urgência toda? O Silvinho diz que precisa primeiro treinar os caras, eles podem jogar em várias posições, e é por aí mesmo, precisa sentir, entrar no grupo, no treinamento. Eu acho um pouco precipitado. O que você acha? Não, eu acho que é um prazo bom, até porque eles já estão treinando há alguns poucos dias, né? Os primeiros treinos estão acontecendo, a gente está no dia 27, então eles têm pelo menos mais uma semana inteira para trabalhar até que eles consigam estrear. E em relação à urgência, por tudo, a urgência existe. Por tudo aquilo que a gente conversou aqui. Porque o Corinthians é um time que faz vantagem e não consegue segurar. Porque o Corinthians é um time que só ganha dos piores times do campeonato. Porque o Corinthians é um time em que o técnico não tem peças e aí ele precisa colocar os meninos para jogar. E o torcedor fica muito incomodado. Fala, poxa, mas o Silvinho escala 3 volantes. Ou ele escala Gabriel Cantillo e Rony, como nos 2 últimos jogos. Ou ele bota o Vitinho no lugar do Rony, que é um meia, mas que também não consegue jogar. E aí eu pergunto, vai colocar quem? Quem o corintiano quer que o Silvinho coloque? O Luan, que quando estava jogando queriam que tirasse? O Arauz,
que quando estava jogando queriam que tirasse, o Vital, que quando joga pedem para que tire, quem ele vai colocar? Ele não tem que colocar, então ele está tentando montar um time mais consistente possível até que ele possa colocar esses caras que estão aparecendo aí. Então o Silvinho, o Renato, esse belo rapaz de suéter preto, e o Juliano, porque eles vão agregar qualidade. Enquanto isso não acontecer, o Silvinho não tem quem colocar a ponto de mudar a cara do Corinthians e fazer do Corinthians um time agressivo, valente, corajoso e forte para os 90 minutos. O Corinthians não tem como fazer isso. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.